Bom, aqui nós temos a apresentação do amplificador classe D. Bom, muito se ouve falar por aí, né, sobre amplificadores digitais. É bom que a gente inicie essa análise dos amplificadores classe D, esclarecendo, vou até ampliar aqui um pouco mais, esclarecendo o que está dizendo aqui, ó. Apesar de popularmente serem chamados digitais, não podemos denominá-los assim, pois tanto a entrada como a saída são analógicas. Até podemos ousar em dizer que o sinal é tratado digitalmente para o chaveamento dos MOSFETs de saída. É isso, minha gente. É um erro muito grave, mas que a gente sabe que tomou dimensões populares sobre amplificador digital. A gente que tem o conhecimento da eletrônica, nós sabemos que um sinal analógico ele não pode ser ouvido de uma forma esclarecedora, nítida, compreensível pelo ouvido humano, de uma forma digital. Não, ele tem que vir de uma forma analógica. Então essa é a razão de que nós não podemos chamar amplificadores digitais. Na realidade, eles são amplificadores de classe D. Vou diminuir aqui. O circuito, nós vamos na próxima tela explicar melhor isso aqui. Mas isso aqui é um diagrama esquemático em blocos de um amplificador classe D. Eu vou passar para a próxima tela, porque aí a gente pode entender melhor. Bom, aqui estão os estágios do amplificador classe D. Nós temos um estágio comparador, nós temos um estágio de comando, que é composto por drivers de excitação dos MOSFETs, como o estágio de potência, que são os próprios MOSFETs. Depois nós temos um filtro de saída, né, que é um filtro passa-baixo, e assim a reprodução nos alto-falantes. Então nós temos sinal de entrada comparado com um sinal necessário, que eu vou explicar sobre ele, que é o gerador de onda triangular. A resultante produzida por esse comparador entre esses dois sinais vai gerar uma resultante, que é o sinal PWM, que por sua vez é excitado e ampliado pelo driver, que por sua vez vai entregar a polarização adequada para os MOSFETs. E os MOSFETs vão entregar para o filtro passa-baixas, cujo filtro tem a responsabilidade de eliminar o sinal PWM produzido anteriormente e entregar aos alto-falantes um sinal tal como ele entrou, analógico. Então é por essa razão que a gente não pode chamar amplificador digital. Por quê? Porque um sinal analógico ele não pode ser reproduzido no alto-falante a não ser analogicamente. E não pode ser ouvido pelo ser humano a não ser analogicamente. Por isso que a gente diz, esse sinal de entrada pode ser até tratado, como ele é transformado aqui em PWM, e ser tratado pelo circuito de uma forma digital, mas ele tem que ser retransformado, recuperado, para que ele seja audível pelo ouvido humano. Então essa é a razão pela qual não podemos chamar amplificador digital. Só que caiu na graça do povo, o povo simpatizou com o nome,
amplificador digital. E não adianta, como tem aquele ditado, não adianta dar murro em ponta de faca, né? Que a gente vai se estrepar. Falar sobre uma pessoa ou falar com uma pessoa que não entende a eletrônica da coisa, o que é realmente um amplificador classe D, não é muito saudável. É causa de debates e pronto. Mas nós, entendedores que compreendemos o processo, é importante a gente ter esse conhecimento de que estes são os amplificadores classe D. Bom, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais essa parte teórica. Sinal de entrada é o sinal produzido por um pré-amplificador ou por esse pré-amplificador, por sua vez, reproduz o som de uma guitarra, de um violão, de um microfone, etc. E nos traz esse sinal oscilante, que é um sinal analógico, né? E é comparado com um sinal de onda triangular, para que essa onda triangular possa captar, né, amostras do sinal analógico, para que ele transforme essas amostras em um sinal de PWM e possa ser tratado, possa ser trabalhado dentro deste amplificador digitalmente. Eu vou passar aqui para a próxima tela. Opa! Bom, aqui a gente observa sobre o gerador de onda triangular, a frequência que esse gerador de onda triangular tem que trabalhar. Nós costumamos dizer o seguinte: nós temos que ter uma frequência superior à frequência do sinal de entrada, o sinal analógico a ser amostrado. Então, nós, por exemplo, se toma como base que esse gerador de onda triangular, que essa frequência tenha que ser 10 vezes maior do que o sinal de entrada. No entanto, quanto maior a frequência, melhor será a taxa de amostragem. Então nós temos que entender isso. Nós já temos hoje circuitos integrados dedicados que chegam a 800 kHz. Tem deles que até mais. E isso é importante, porque quanto maior essa taxa de amostragem, nós tiraremos mais pontos da onda senoidal. Eu vou até mostrar aqui, vou passar para a próxima tela para que vocês possam compreender. Veja bem, isso aqui é a forma com que é feita a amostragem. Então aqui está o sinal triangular, né? Você vê que aqui nós temos o sinal triangular e aqui nós temos a senoide, né? Nós temos aqui o sinal analógico em forma de uma senoide. O que acontece? Nós temos aqui uma frequência nesse sinal triangular, né? Quanto maior a frequência, mais junto será essa onda triangular. E mais pontos da onda senoidal ele será capaz de captar para a formação do sinal PWM, que é esse logo abaixo aqui. Esse é o sinal PWM. E vocês podem ver o seguinte, que o sinal PWM, a largura do pulso do sinal PWM vai depender muito do ponto de captação do sinal triangular quando em contato com a onda senoidal. Então, é por esse motivo que quanto maior a frequência, mais definição no áudio nós teremos. Então, essa é a forma de nós transformarmos um sinal senoidal analógico em um PWM. Então, desta forma, controlando a largura do pulso, nós poderemos trabalhar da maneira que quisermos o nosso sinal. Eu vou retornar aqui para a tela. Quando essa
frequência triangular entra no comparador, então é feito aquele trabalho de captação dos pontos que vai gerar o nosso sinal de PWM. Esse sinal nas mesas de pré-amplificadoras, misturadoras de áudio, essas grandes mesas que nós temos aí, né? Equipamentos do estilo da Yamaha, enfim, vários signos e outros tipos de mesas que hoje estão trabalhando fortemente em cima dessa tecnologia de tratar o sinal através do PWM, Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Então, todos eles estão investindo muito fortemente nisso, porque isso diminui ruídos, aumenta a condição de se trabalhar no sinal da forma que quiser. E nós temos com esse tipo de trabalho, nós temos uma qualidade superior no tratamento do sinal. Quando nós tratamos o sinal analogicamente, há uma possibilidade, e isso é real, de gerar ruídos, muitos ruídos, em cada etapa de processamento. Então a gente tinha equipamentos eletrônicos que chegava com chiados, captava frequências externas por causa dos cabeamentos e das conexões que havia entre um estágio e outro. Hoje nós temos isso, pode-se dizer, eliminado. Nós temos um sinal de alta qualidade sendo tratado, né, porque ele é tratado todo no PWM, uma frequência alta. Essa frequência alta inviabiliza a interferência de sinais, e quando nós vamos entregar ele ao alto-falante, a gente passa por um filtro de passa baixa. Esse filtro de passa baixa, que nada mais é do que um indutor e um capacitor, isso basicamente falando, né? Ele vai extrair desse sinal de PWM, ele vai extrair o sinal de áudio, ou seja, o sinal de frequência baixa, que compreende aí de 0 a 20 kHz aproximadamente, que é um sinal baixo, se comparado com 250 ou 350 kHz ou mais, né? É super baixo. Esse sinal é 10, 15 vezes inferior. Então, o filtro de passa-baixas terá uma tolerância de trabalho ampla, né, e sem perdas no sinal. Então, aqui nesse último estágio, com todo o sinal processado, trabalhado, nós podemos tirá-lo e lançá-lo ao alto-falante, que nós teremos uma qualidade bem superior aos antigos processamentos analógicos, né? Então aqui é importante nós entendermos a teoria do amplificador classe D. É lógico que existe alguns inconvenientes na prática, na hora que você processa o amplificador de áudio na prática. Você vai fabricar o amplificador de áudio, você vai produzir o amplificador de áudio. Nós também temos os gargalos, mas esses gargalos são bem inferiores ao que nós tínhamos. Outra coisa, o fato de nós trabalharmos com frequência alta e trabalharmos com MOSFETs, esses MOSFETs eles trabalham em dois estados, né, de chaveamento, fechado e aberto, né, saturado e em corte. E isso faz com que nós tenhamos uma eficiência energética bem superior aos antigos amplificadores, inclusive ao amplificador classe AB. Né? O amplificador classe AB, para trás, nós temos uma grande parte da energia que a eles são atribuídas, perdidas em forma de calor. Aqui, não. Como o fato de o transistor estar trabalhando em saturação e em corte, ou aberto ou totalmente fechado, isso permite com que ele não tenha um alto consumo, né? E isso traz
Ou seja, o fato dele estar fechado, isso quer dizer que ele, ou aberto, né? Isso faz com que ele não desprende, não tire da fonte, né? muita energia. Isso aí é a razão principal, né? É a razão principal que faz com que os amplificadores classe D eles sejam amplamente utilizados e teve uma aceitação, uma aprovação fenomenal. É claro que tem algumas rejeições, que tem pessoas profissionais da área do áudio que ainda preferem utilizar-se dos amplificadores classe AB. Eles têm a sua razão em parte, né? É como muitos ainda se prendem aos antigos amplificadores valvulares. Por quê? Porque a válvula ela tinha um som muito peculiar, ela atingia um espectro de frequência ali muito peculiar que agradavam, né? Agradava muitas pessoas. Eu concordo com isso, mas nós estamos vivendo a era do amplificador classe D. Você num televisor de LED, plasma, televisor, LCD, amplificadores de notebooks, enfim, os amplificadores atuais, tanto residenciais como muito amplamente usado também profissionalmente em bandas, enfim, caixas amplificadas, né? Por quê? Porque os circuitos se tornam pequenos, potências elevadíssimas devido ao grau de eficiência, de aproveitamento das fontes, né? Por exemplo, uma fonte ela é capaz de ser aproveitada em até 90% da energia produzida. Isso é fenomenal, né? Isso é fenomenal. Você tem um aproveitamento quase que total da fonte de alimentação. Você tem pouquíssima perda de energia, né? Então, até pela questão ecológica, isso aí é coisa do futuro, né? É coisa do presente e coisa do futuro. Porque desperdício de qualquer tipo de energia atualmente está fora de cogitação. Então, isso aí já é o começo, é teoria, né? Essa teoria de 90%. Nós vamos ver que quando passamos para a prática, nós temos algumas perdas aqui ou ali, em detrimento de alguns componentes, né? O percentual de erro de alguns componentes que faz com que não se saia exatamente dentro da... Mas tudo fica ao redor disso aí, fica próximo disso aí. Então é importante nós entendermos que os amplificadores classe D representa presente e futuro, né? Pelo menos até que se mostre algo diferente. Nós temos também, nós não abordamos, nós temos amplificadores classe A, classe G, enfim. Mas hoje nós estaremos falando sobre os amplificadores classe D. E uma coisa interessante também, né? Uma coisa interessantíssima. Devido a essa alta procura, essa aceitação do mercado dos amplificadores classe D, a gente tem muitas indústrias de componentes eletrônicos produzindo circuitos integrados dedicados que facilitam muito a vida do técnico, de quem produz, reduz drasticamente a produção de placas eletrônicas relacionadas aos amplificadores, aos projetos, né? Diminui a possibilidade de ruídos, porque tudo que é ali com a ligação compactada, interligada internamente, inviabiliza a penetração, a influência de ruídos externos. Então tudo isso se torna importante nos amplificadores classe D, ok?